Então, como que um gigante financeiro tradicional consegue fazer a receita crescer tipo uns 14%, enquanto as despesas mal se movem, subindo só 5%? Parece mágica, né? Mas não é. Exato. Hoje a gente vai destrinchar um verdadeiro manual de sobrevivência e reestruturação corporativa. O material de origem deste nosso mergulho é uma tese de investimento super atualizada sobre o primeiro trimestre de 2026 de um dos maiores titãs do nosso mercado, o Bradesco. Uhum. E o documento faz uma afirmação fortíssima, sabe? Ele diz que a instituição deixou de ser uma promessa de recuperação e, finalmente atravessou o chamado deserto operacional. Eu confesso que fiquei bem animada com essa premissa. Bom, e antes da gente entrar nos números que sustentam isso, é fundamental a gente colocar uma regra clara na mesa para quem está acompanhando essa análise, tá? Com certeza. O nosso aviso de sempre. Pois é, o nosso objetivo aqui é puramente dissecar a estratégia corporativa e entender a mecânica por trás do destravamento de valor, ou seja, a engenharia financeira do banco. Exatamente. Este estudo não é de forma alguma uma recomendação de compra ou de venda de ações. O foco é estritamente analítico mesmo, tipo, compreender como um mega banco vira a própria chave por dentro. Feito esse aviso crucial, vamos direto ao que o relatório chama de o fim do deserto. Porque para entender essa virada, a gente precisa olhar para os motores da operação. Os números puros, né? Isso. Olha só. O lucro líquido recorrente no primeiro trimestre de 2026 atingiu 6,8 bilhões de reais. Caramba! Um salto de 16,1% na comparação anual. E um detalhe que salta aos olhos, já são 9 trimestres consecutivos de crescimento. 9 trimestres não é pouca coisa. Não mesmo. E o ROI, que é aquele retorno sobre o patrimônio líquido médio, subiu de 14,4% para 15,8%. Sabe, o dado mais revelador dessa sequência toda, na verdade, não é nem só o lucro absoluto, mas como ele foi construído. O índice de eficiência operacional caiu 2,8 pontos percentuais em 12 meses. Estacionando ali em 46,9%, né? Exato. E em finanças, quando a gente fala de eficiência, uma queda no índice é algo extremamente positivo. Significa que a empresa está gastando menos para gerar a mesma quantidade de receita. Faz todo sentido. E a consistência de 9 trimestres numa reestruturação tão massiva indica que o resultado não vem de cortes pontuais, sabe? Ou de vender um ativo ali e outro aqui. É uma mudança estrutural na forma como o banco opera. O que nos leva de volta àquela discrepância inicial que eu mencionei. As receitas cresceram 14%, as despesas subiram só 5,4%. É o cenário ideal. A impressão que dá é de uma fábrica gigante. Imagina, se uma fábrica produz 100 carros com 100 funcionários e de repente consegue produzir 114 carros contratando só mais 5 pessoas... A margem sobre esses 14 carros extras vai lá para o teto. Sim, a margem é gigantesca. É basicamente isso que está acontecendo. Tipo, tentar manobrar um navio cargueiro. Demora uma eternidade para virar o leme, mas quando vira, o momento de inércia é imparável. O banco está escalando sem inchar a máquina. Exatamente isso. O nome desse fenômeno é alavancagem operacional. E essa sua analogia do cargueiro ou da fábrica traduz muito bem o mecanismo. Uhum. Numa estrutura com alta alavancagem operacional, cada novo real de receita que entra custa progressivamente menos para ser gerado do que o real anterior. Porque a estrutura base já está paga, né? Exato. Durante muito tempo, megabancos sofriam de uma inércia custosa. Para crescer, precisavam abrir dezenas de agências físicas, contratar milhares de pessoas. O que os números desse trimestre mostram é que a liderança conseguiu quebrar essa correlação. Certo. O gap entre a velocidade acelerada da receita e a lentidão das despesas flui direitinho para a última linha do balanço, que é o lucro líquido. Impressionante. Um motor operando com essa eficiência é incrível de ver. Mas assim, no setor bancário, acelerar a receita significa, na prática, emprestar mais dinheiro. É o core business. E convenhamos, vender dinheiro é a parte fácil. O desafio real é garantir que esse dinheiro volte para o caixa. Com certeza. E o ciclo de crédito recente cobrou um preço bem alto do mercado financeiro inteiro. Deixou cicatrizes profundas, né?
Então a minha dúvida é, acelerar essa concessão de crédito agora não corre o risco de encher o balanço de ativos tóxicos de novo? O documento fala muito de uma estratégia chamada re-risking para evitar isso. Pois é, o re-risking é praticamente o núcleo da defesa do balanço atual. Trata-se de uma reprecificação super agressiva e uma mudança na tipologia do risco que o banco aceita tomar. Como assim, na prática? Os dados mostram que as linhas de crédito com garantias agora representam 60,8% de toda a carteira da instituição. Nossa, mais da metade. Sim, houve um aumento de 3,8 pontos percentuais só nesse último ano. Ou seja, o foco da originação de crédito mudou drasticamente. Para visualizar essa mudança, é como se o banco tivesse deixado de atuar como investidor anjo e passado a operar mais como uma casa de penhores. Essa é uma ótima imagem. Porque o investidor anjo empresta dinheiro baseado numa promessa, né? Num plano de negócios bonito, torcendo para dar certo. Se der errado, o dinheiro vira fumaça. Exatamente, o risco é todo na aposta. Já a casa de penhores, não. Ela só entrega o dinheiro se a pessoa deixar o violão, o relógio ou o carro lá como garantia. Se o cliente não pagar, a casa vende o violão e recupera o capital. Basicamente, o banco passou a exigir o violão antes de liberar o crédito. A dinâmica é rigorosamente essa. Ao exigir colaterais sólidos, o banco altera a natureza do risco em si. A inadimplência deixa de ser uma perda total e imediata, né? E passa a ser uma questão de execução de garantia. Entendi. Fica muito mais seguro. E isso também é super visível na redução agressiva da carteira de crédito reestruturada, que caiu 20,3% nos últimos 12 meses. É a abordagem Marie Kondo do balanço, né? Limpando o armário, se livrando do legado problemático de forma bem acelerada. O banco está arrumando a casa mesmo. Mas espera aí, porque lendo os números do documento, tem um contraponto interessante. Se o banco agora é essa casa de penhores super conservadora, por que a inadimplência acima de 90 dias teve um leve aumento, batendo 4,2%? Essa é a grande pegadinha do trimestre. Porque se a estratégia nova é tão blindada, um aumento na inadimplência não deveria ser um sinal vermelho piscando no painel? A leitura superficial desse indicador realmente gera um super desconforto, eu entendo perfeitamente. Mas a análise aprofundada do documento separa a inadimplência por safras de crédito. Safras? Como assim? Safras de quando o empréstimo foi feito. Esse aumento para os 4,2% não vem dos empréstimos feitos sobre essa nova política do re-risking. Ele é um reflexo das safras antigas. Os fantasmas do passado. Exato. Especificamente do setor rural e do segmento de micro e pequenas empresas, que foram concedidos lá atrás, antes do ajuste de rota. O sistema financeiro tem um tempo de digestão muito longo. O que a gente está vendo daí é o resíduo final do ciclo antigo passando pelo balanço. O resíduo de decisões tomadas muito tempo atrás. E para neutralizar o impacto desse resíduo, a gente precisa olhar para o índice de cobertura. O banco construiu uma provisão formidável, sabe? Um índice de cobertura de 161%. Peraí. Traduzindo esse índice para quem nos escuta, significa que para cada R$1 que o banco já sabe que vai tomar de calote nessas safras antigas, ele tem R$1,61 trancados num cofre específico para cobrir esse buraco. A mecânica é exatamente essa. O banco tem um colchão financeiro que é 61% maior do que a perda esperada total. Nossa, é uma margem de segurança e tanto. Pois é, isso blinda o capital principal da instituição contra surpresas nas safras antigas e permite que o foco gerencial fique 100% nas safras novas, que, como a gente falou, já nascem atreladas a garantias. Faz sentido. Mas assim, com o passado provisionado e o crédito futuro calçado em garantias, surge a grande dúvida sobre o crescimento, né? Não dá para ficar só na defesa. Exato. Cortar custos e evitar calotes é jogar na defesa. Mas um gigante precisa de combustível novo para expandir. E as regras do Banco Central exigem muito capital para suportar esse crescimento todo. Sem dúvida. E aí, o grande catalisador de valor que o documento aponta vem de um lugar meio inesperado, do setor de saúde. A criação da famosa Brasaúde. Olha, a formação da Brasaúde é possivelmente a manobra corporativa mais sofisticada desse trimestre. O famoso pulo do gato, como eles chamam no relatório. Exato. O movimento consolidou 3 grandes operações debaixo de uma mesma holding: a Bradesco Saúde,
a Odontoprev e a Atlântica Hospitais. E o impacto direto disso ocorre nos índices regulatórios de capital do banco. Deixa eu dar os números aqui para a galera que está ouvindo. Numa base pro forma, o índice de capital principal salta de 10,2% para 12,7%. É um salto gigante. E o índice de Basileia-Adecol para 17,4%. Mas aqui eu preciso assumir uma postura de ceticismo, tá? Manda. Como assim? Juntar 3 empresas de saúde que já existiam, colocar dentro de uma nova estrutura jurídica chamada Brasa Saúde e, de repente, afirmar que o capital do banco deu um salto multibilionário. Isso soa incrivelmente como uma mágica contábil. Eu sabia que você ia bater nessa tecla. Ué, como que reorganizar pastas num arquivo gera capital real? Muda alguma coisa na vida prática de quem investe? A dúvida é supernatural, mas a resposta está na diferença brutal de como os reguladores tratam o risco de crédito versus o risco de saúde e seguros. Não é mágica, é otimização de estrutura. Tá, me explica melhor essa diferença de regras. O índice de Basileia é basicamente a regra internacional que determina quanto de dinheiro próprio um banco precisa manter guardado, travado mesmo, para garantir a segurança do sistema. O dinheiro que não pode ser emprestado. Isso. Quando operações de hospitais e planos de saúde estão misturadas no balanço principal de um banco, elas acabam sendo penalizadas por regras de capital pensadas para risco de crédito, que são muito mais rígidas. Ah, entendi. O banco estava aplicando regras severas de empréstimos financeiros para avaliar o risco de um leito de hospital. Exatamente isso. E o que a reestruturação da Abrasaúde faz é separar essas naturezas de risco. Genial. Ao consolidar a saúde numa entidade própria, submetida às regras regulatórias adequadas para o setor dela, o banco deixa de ter que reter aquele capital de segurança excessivo e punitivo. Então o dinheiro sempre esteve lá. Sempre esteve, só que estava preso por uma ineficiência estrutural. A liberação desse recurso faz o índice de Basileia ir para 17,4%, conferindo ao banco uma solvência gigantesca. Extingue qualquer fantasma de que o banco precisaria levantar capital no mercado, né? Some por completo. Pelo contrário, abre 2 grandes avenidas. Usar essa folga para crescer a carteira de ativos de forma agressiva ou, como já começaram a fazer, inundar os acionistas com dividendos. E como inundaram, hein? O documento destaca que apenas nesse primeiro trimestre o banco já destinou 4 bilhões de reais em juros sobre capital próprio, o famoso JCP. É muito dinheiro voltando. E o mais impressionante, o payout bruto bateu 83%. Para quem não está tão familiarizado, o payout é a porcentagem de todo o lucro líquido que a empresa decide não reter e distribui direto para os acionistas. Devolver 83% do lucro é um movimento incrivelmente agressivo. E esse nível de distribuição de proventos prova que o dinheiro já está chegando no bolso do acionista. Evidencia muita confiança da administração na nova estrutura. O pulo do gato da Abrasaúde virou fluxo de caixa real quase imediatamente. A mensagem para o mercado é clara, né? Sim, a instituição tem capital suficiente para absorver perdas, sustentar o crescimento da nova carteira e, simultaneamente, remunerar o acionista no teto da capacidade. Mas essa política de distribuição me leva ao próximo ponto de tensão na nossa análise. Pagar 83% do lucro aos acionistas é ótimo para o investidor de hoje. Com certeza. Mas deixa muito pouco dinheiro no caixa para investir na operação de manhã. Sem reter lucro, como que o banco financia inovação? Como ele garante que aquela alavancagem operacional maravilhosa lá do começo do programa vai se manter no longo prazo? É uma ótima pergunta, e o documento aponta que a resposta está na tecnologia. Especificamente, numa estratégia que eles chamam de AI First, inteligência artificial em primeiro lugar. Mais do que só um chatbot chique? Muito mais. A introdução da IA nesse contexto não é só para atendimento, mas para a operação em si. Ela altera o custo marginal do banco. O relatório destaca um indicador vital, uma redução de 44% no lead time de novas funcionalidades. O tempo de entrega, né? Do desenvolvimento até a ponta. Isso. Em tecnologia bancária, o lead time é o tempo entre ter a ideia de um produto novo e ele está ali rodando no aplicativo do cliente.
Cortar esse tempo quase pela metade significa que o banco inova mais rápido, gastando muito menos horas de desenvolvimento. E na ponta do atendimento? Aí entra a inteligência artificial do banco, a BIA, que alcançou uma taxa de resolutividade incrível de 89%. 89% é colossal. Dá para visualizar isso imaginando a triagem de um hospital de altíssima complexidade. Como assim? Pensa numa enfermeira-chefe na porta da emergência, trabalhando numa velocidade sobre-humana. De cada 100 pacientes que entram com queixas, ela diagnostica, medica e dá alta para 89 deles ali mesmo na recepção. Nossa, é bem isso. Apenas 11 casos, que são realmente complexos, são repassados para os médicos especialistas lá dentro. O custo do hospital despenca, o paciente sai rápido e o médico foca só onde o intelecto dele é indispensável. A imagem do hospital ilustra perfeitamente. A IA BIA funciona tipo um leão de chácara incrivelmente eficiente, que barra os custos. A BIA absorve o volume de clientes, de forma que o banco cresce a base sem precisar construir prédio novo ou dobrar funcionário. Exato. Isso amarra a tecnologia à economia real. Atrair 1 milhão de novos clientes hoje tem um peso na folha de pagamento dramaticamente menor do que tinha 10 anos. A IA é um forte redutor de custo marginal em momentos de calmaria. Ela defende as margens em tempos de normalidade. Mas o mercado brasileiro é historicamente punitivo e muito volátil. E nos momentos de volatilidade, Pois é. quando a Selic dispara ou uma crise atinge a capacidade de pagamento das famílias, as linhas de crédito sofrem. Tem algum contrapeso para essa montanha russa da economia real? O contrapeso estrutural, o verdadeiro porto seguro deles de sempre, é a área de seguros. O documento reporta que a operação de seguros gerou, sozinha, 2,8 bilhões de reais de lucro no trimestre, Uau! operando com um ROE excepcional de 21,6%. A natureza do negócio de seguros funciona como o fosso de um castelo. Protegendo o balanço geral contra as intempéries, né? Isso. Enquanto a originação de crédito é super sensível a choques econômicos imediatos, os prêmios de seguros têm uma previsibilidade de longo prazo muito maior. As pessoas continuam pagando seguro de vida, de carro, plano de saúde, independente se a taxa Selic está em alta ou em baixa. É uma âncora que impede o navio de balançar violentamente. Entendido. Temos a inteligência artificial segurando os custos operacionais por dentro e a operação de seguros fornecendo essa âncora de receita previsível por fora. Perfeito. Quando a gente junta a eficiência miprânica, a carteira de crédito calçada em garantias e o capital liberado pela Brasaúde, a pergunta lógica que resta é sobre o preço. O valuation. Exato. Quanto tudo isso está custando na prateleira? Qual é a visão de valuation que a tese explora hoje? Olha, o documento faz um resumo bem interessante do cenário de precificação atual que parece estar num compasso de espera. As ações estão sendo negociadas a um múltiplo de preço sobre valor patrimonial de 1,1 vezes. 1,1. Isso, com o valor patrimonial por ação encerrando o trimestre na casa dos R$ 16,42. A 1,1 vezes o valor patrimonial significa que o mercado está pagando só uma fração minúscula de prêmio acima do valor de liquidação da empresa, É quase como se precificassem o negócio como estagnado. ignorando o fato de que a tese projeta uma convergência do ROI para casa dos 18% a 20% no longo prazo. Pois é, o mercado parece cruzar os braços, meio que exigindo ver múltiplos trimestres de lucros incontestáveis antes de aceitar que o cenário mudou. Mas a síntese do documento sugere que o período de reestruturação exaustiva acabou, sabe? As ações ainda estão bem descontadas. O que a gente viu aqui hoje foi um banco mais leve, graças à tecnologia, mais focado em garantias de crédito e super capitalizado por aquele movimento brilhante da Brasaúde. Transformando complexidade em dividendos de 83%. Exatamente. E com base em tudo que a gente dissecou dos dados hoje, a provocação que fica vai muito além de saber se o banco sobreviveu ao deserto. A grande questão não é mais se recuperou, né? Não. A fonte sugere que o mercado tende a reprecificar a ação, à medida que absorve o benefício da Brasaúde e esses recordes de eficiência. Então, a grande pulga atrás da orelha é:
quanto tempo dura a janela de hesitação do mercado? Essa é a pergunta de $1 milhão. Até que os analistas passem a enxergar e precificar a nova realidade operacional dessa gigante reestruturada. Se o motor de eficiência agora é IA e a blindagem vem de saúde e seguros, até que ponto faz sentido precificar essa máquina como se fosse só um banco tradicional do século XX? O timing perfeito, como sempre, é o enigma que cada ouvinte vai ter que decifrar por conta própria. Acompanhou? E até o próximo mergulho nos dados.